Olá, Diamonds lindos! Tudo certo? Seguinte, primeiramente, queria dizer pra vocês que esse daqui é mais um podcast do Diamond, só que tem vários outros lá atrás que foi feito em Capitólio, Chile, Salvador, em vários lugares com várias pessoas interessantes. Então não esquece de ver esses podcasts anteriores. Mas hoje eu tô com uma pessoa muito, muito importante pra mim e pro Diamond. Então, seja bem-vinda, Marli! Oi! Vamos começar bem tranquilo. Marli, se apresenta e fala do que são as suas empresas. Bom, eu sou a Marli Rezende, estou de Assis Chateaubriand, no Paraná, e trabalho com distribuidora de medicamento e material hospitalar. Nós temos alguns CNPJs aí nessa área, a gente atende prefeituras, licitação, e tem uma vertente que é da parte privada que a gente fala que atende hospitais e clínicas veterinárias. A partir dessas, nós criamos também duas lojas físicas de produto de ortopedia. Também é na área da saúde, de material, mais voltada daí para o público em geral, assim, com cadeira de rodas, camas, que auxilia o pessoal aí nesses momentos mais difíceis da vida, né? Depois disso também, já criando um ecossistema, a gente acabou abrindo uma fábrica de compressas e ataduras para abastecer as próprias distribuidoras daí, né? E daí, com a sobra dessa fábrica, a gente começou a vender e, enfim, tá deslanchando, tá acontecendo. Não contente. O ecossistema continua a crescer. Mais ou menos sobre isso. A gente viu a necessidade de trabalhar com as prefeituras e em algumas outras situações, a necessidade do produto de EPI, né, tipo na área hospitalar, questão de jaleco, questão de calçado, questão de vários tipos de produtos que é usado. A gente viu um nicho de mercado aí, agregando também com material de limpeza, material de expediente. A gente acabou abrindo também uma empresa de EPI, de material de limpeza, loja física e para atender prefeitura também. Na verdade, vocês atenderam bastante a demanda de vocês, no fim das contas. Então, o ecossistema, ele se autoalimenta também. Exatamente. Ah, tá. E qual é a tua função nessas empresas? Porque, assim, você tem um ecossistema por completo, só que, conhecendo de ecossistema, porque eu também tenho aonde você está na operação, o teu operacional mesmo, ou você está só como investidora ou CEO ali estratégica? Assim, tem empresas que eu fico mais na parte estratégia. Tem empresa que eu fico também no operacional. Tem empresa que eu fico na estratégia e no operacional, porque tudo depende da demanda do dia e das circunstâncias. Por exemplo, tem algum departamento que precisa de uma ajuda mais efetiva, Marli está lá para poder dar um apoio, para poder fazer um treinamento, para poder ajudar, para poder criar situações, para poder melhorar. Ah, tá tranquilo, tá legal, tá fluindo, tô ali no estratégico, olhando como que tá acontecendo, e no tático para poder a gente estar cada dia melhor. Tá, e como que você faz a gestão de tudo isso? Porque é bastante coisa? Aí eu tenho pessoas. Aí eu contrato gente. Aí eu tenho pessoas, eu tenho pessoas muito queridas que estão do meu lado. Tem meu sócio, não é eu sozinha, tenho um sócio, né, o Emerson. E, na verdade, ele me chamou para ser sócia. Essas empresas começou a partir dele, né? Em 2019, ele finalizou uma sociedade, a qual eu era funcionária, e ele me chamou para poder ser sócia dele na parte administrativa. Ele é comercial, sempre foi vendedor, muito comercial. Eu digo assim que ele tem aquele brilho, aquela coisinha diferente onde ele vai, ele arruma um negócio. Só que eu fico na parte administrativa, mas a gente sempre conversa muito. A gente tem um relacionamento muito bom, no sentido de respeito entre o que um tem que fazer e o que o outro tem que fazer. A nossa relação é baseada em cima da verdade, da honestidade. E a gente tem uma comunicação muito boa. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer e toda vez que a gente tem que criar algo, investir em algo, é os dois que estão juntos, olhando para o mesmo setor. O ecossistema por completo são vocês dois, ou não? Tem gente a mais? Assim, ó, de sociedade é nós dois. Ah, tá. De sociedade vocês dois. Mas aí tem outras cabeças em cada uma das empresas. Por exemplo, na distribuidora eu tenho o Osmar e a Fernanda, que me ajudam muito. O Osmar é meu gerente geral. A gente fala que ele é o mais velho. Na época da divisão de funcionários, a gente cotou lá, os funcionários veio também, né? Legal. Então, ele veio da outra empresa e ele acabou sendo meu gerente geral. Então, assim, ele conhece a distribuidora, ele conhece todos os setores, tudo. Tipo assim, o que eu conheço, ele conhece. Porque quando eu não tô nas outras, ele tá me auxiliando. Legal, legal. Então já tá bem organizada, mais ou menos, como que tudo funciona. E principalmente, essa parte de sociedade, pelo visto, vocês têm a cultura da empresa bem definida.
Tem. Ah, tá. Até porque daí tem bastante funcionário que tem que estar dentro desses valores. Valores. Valores é uma palavra muito importante para nós. E quando tá alguém desalinhado, a gente chama e fala, ó, esse valor eu não abro mão. Eu já tive que demitir pessoas, por quê? Porque ela feria um dos valores muito, muito forte nosso. E, assim, tinha até uma perspectiva, assim, de ser uma pessoa que poderia prosperar muito no futuro com a gente, mas ela tinha ali uns valores que não coincidiam e acabou que eu acho que fica muito ruim. Se você abre a sessão para um, abre a sessão para outro. Eu penso assim, ó, tem valores que às vezes a gente pode até ali relevar e tem uns que não. Então, assim, na nossa empresa tem valores como a humanidade, a empatia, respeito, honestidade, inovação, que a gente leva ali muito a sério, porque tudo gira em torno de pessoas, né? E eu acho que por isso a gente precisa ter esses valores da honestidade, da empatia, da responsabilidade, do respeito. Então é importante. Entendi. Então vocês têm bastante desses valores definidos e tudo mais. Agora, pensando até de uma conversa que a gente estava tendo em outro momento. Hoje, pensando na economia, na política e tudo que está acontecendo no Brasil, tá difícil contratar. Nossa. Essa parte dos valores, você tá sentindo uma mudança também ou não? Aí já não é uma questão de valor, entendeu? Interessante. Já é uma questão, por exemplo, assim, de você encontrar uma pessoa que ela consiga suprir a tua demanda no momento. E os valores têm que andar junto, entendeu? Não é porque antes eu até contratava um pouco mais assim na correria. Mas desde que a gente vem trabalhando com Diamond, desde que a gente vem trabalhando com todas essas ferramentas que vocês expõem aqui para poder ajudar a gente, então eu tenho um olhar um pouco mais carinhoso para esse lado da contratação. Porque eu não quero contratar para mandar embora, a gente quer contratar para durar a vida toda, porque a gente quer estar perto. Um dos nossos valores é pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Eu contrato com mais carinho, então eu levo um pouco mais de tempo, eu avalio a expertise da pessoa no que eu quero e também os valores. Não só na parte técnica? Não é só na parte técnica. Entendi. Porque, por exemplo, para mim, vamos supor que eu contrate uma pessoa muito top, a melhor que tem, e aí ela é uma pessoa desrespeitosa, entendeu? Vai fazer uma brincadeira desnecessária, vai ferir o respeito com os colegas, porque a gente trabalha em grupo, a gente trabalha em união, trabalha em equipe. E como que fica a equipe? Entendeu? Então não adianta colocar a pessoa com aquela melhor expertise que tem, muito inteligente, muito capaz, mas que acaba ferindo e agredindo quem já tá. Então, Sim. A gente cuida disso. Até porque valores a gente tem dentro da cultura das empresas e tudo mais, e precisa seguir. É muito mais difícil você ensinar alguém a ter aqueles valores, porque vem muito de criação, do meio e tudo mais. Até dá pra ela ir se controlando ali e tudo mais. A parte técnica a gente consegue ensinar. Concordo. A gente consegue investir nas pessoas. Treinamento. Exatamente. Mas caráter a gente não consegue ensinar. Difícil. Né? Então, pelo que eu tô vendo dos valores da tua empresa, tem muito essa questão de caráter, da pessoa realmente já ter isso de berço, já ter um pouco de experiência de vida ali, de caminhada de pessoas. É muito engraçado porque, assim, voltando ao meu sócio, a gente pensa muito parecido. Então, o meu sócio, por exemplo, ele é uma pessoa que gosta de levar as coisas muito à risca, entendeu? Inclusive, essa semana a gente estava conversando. Aconteceu um fato com ele que ele ficou muito chateado e ele falou pra pessoa, cara, eu sou do tipo que faço os acordos no bigode ainda. Por quê? Porque vem muito do respeito, né? Porque quando você respeita o outro, quando você entende o outro, quando você tem empatia, quando você tem comprometimento com aquilo, o que você falar, você não precisa escrever no papel. Sim. Entendeu? O que você falar, você vai cumprir. E vem muito disso. Então, com os meus funcionários também é assim. Eu sempre jogo muito claro com eles, muito aberto, o que eu preciso e o que eu quero. E aí eu que preciso deles também. Então, por exemplo, eu tenho um dos valores, por exemplo, eu não gosto de pessoas que jogam. Entendeu? Interessante. Então, assim, o que acontece? Porque daí eu não tenho firmeza. Eu não sei se ela vai jogar comigo amanhã ou depois. Eu gosto das coisas muito claras, muito certas, muito objetivas. Aqueles jogos de manipulação, de persuasão, cidade dorme da vida, alguma coisa assim. Porque realmente são pessoas que sabem persuadir muito bem, sabem manipular muito bem. E daí pra você já fica, opa, peraí, deixa eu entender como que isso daqui tá funcionando. Digo que eu sou muito intuitiva. E eu consigo perceber quando a pessoa tá, não falo enrolando, mas quando ela tá
tentando persuadir, né? Então, isso me deixa num estado de alerta. E eu não gosto de trabalhar no estado de alerta. Então, eu gosto de trabalhar sabendo com quem eu tô mexendo e confiando. Eu gosto de trabalhar muito na confiança. Eu gosto de confiar nas pessoas. E aí, eu, às vezes, não consigo trabalhar com pessoas com quem eu não confio. Entendi. Porque entra uma questão de ser mais fluida realmente como funciona o teu ecossistema. Como todas as empresas meio que se conversam, existem processos em que essas pessoas estão inseridas. Sim. E aí é onde eu já pulo para um ponto. Como são os processos dentro das suas empresas? Porque por ser um ecossistema e tem empresas que se suplementam e se complementam, precisa ter um processo bem alinhadinho. Tem. Como que tá tudo hoje? Tem processos alinhados e tem processos que não estão tão alinhados assim. Como sempre. Como sempre. Inclusive, a gente teve um período de mentoria com o Bento, né? Com o Alexandre. Foi sensacional. E assim, então a gente alinhou muitos processos. Alguns já tinham, a gente só readequou. Outros nós criamos. Outros estão aguardando o momento para ser implantados, porque eles não podem ser implantados agora devido a, eu penso que é um estágio. Então, precisa de um passinho a mais para poder ele ser implementado para dar sucesso. Porque tem coisas que se você for implementar e não tá com o terreno preparado, vai dar ruim. Sim. Né? Não vai ter a aceitabilidade necessária. Então, precisa de todo um planejamento. Assim, então, tem processos bacanas que já estão implementados, tem processos que estão encaminhando a implementação e tem processo na fila de espera. Tem, vamos dizer assim, você sabe o que tem que fazer, só que às vezes tem um passo para trás que tem que dar. Agora, pensando que você tem muito bem amarrado a tua forma de contratação, como você organiza as suas pessoas dentro do ecossistema. E pelo que eu tô vendo, os processos estão muito bem alinhados. Mas vamos pensar dentro de um ecossistema realmente e politicamente, economicamente, como está no Brasil. As empresas hoje, você diz para mim que estão andando bem? Eu acho que sim. Poderia estar melhor, confesso, tá? Uhum. Porque, assim, até o sistema político e econômico hoje, ele é um pouco confuso e gera uma certa insegurança. Por que que eu digo que poderia estar andando melhor? Porque a gente teria um pouco mais de força e um pouco mais de segurança e investimento. Ah, exatamente. Então, hoje em dia, para você, por exemplo, na fábrica, que gera um valor muito agregado em investimento. Então, para você investir lá 500 mil em máquinas é facinho. Sim. Né? Então, até a gente investiu um pouco lá e em máquinas nós temos muita conta. E a nossa administração é conservadora, a gente gosta de honrar os pagamentos, a gente gosta de calcular tudo muito certinho. Então, o que acontece? Nós demoramos um pouco para poder finalizar esse investimento. Mas, assim, que a gente poderia ter mais força de impulsionamento. Então, a gente está um pouco inseguro ali, meio na retranca, esperando as coisas acontecerem ali, mas tá andando bem, graças a Deus. Uma das coisas que até o que a gente estava conversando bastante é como a gente, no ramo industrial, né? Como eu sou também do ramo industrial, sei bem como isso funciona e, querendo ou não, eu entendo um pouco da área da saúde. Existe muita parte política junto, que a gente precisa entender muito sobre as leis, a RDC e tudo mais. E aí, quando a gente fala se a empresa está rodando bem ou não, na verdade, a gente às vezes quer dar um super passo e vai dar certo e tudo mais, mas a gente sabe que tem algumas coisinhas que travam. Ainda mais porque você tem essa gestão conservadora dentro da empresa, né? Pensando nisso e até a tua mentalidade como gestão conservadora, o teu sócio também é conservador? Todos vocês são? Graças a Deus. Não faz nenhum investimento maluco. Ia gerar um sofrimento aí, né? Uhum. Mas assim, a gente é bem... Ele também é conservador, a gente alinha muito o pensamento, a gente pensa muito parecido. E eu acho que é por isso que gera essa confiança. Porque assim, eu confio nele, ele confia em mim. Eu faço a gestão administrativa, eu que organizo a questão de dinheiro e pagamento. E ele sempre me comunica. Vamos fazer um investimento? Vamos fazer umas contas aqui? Vamos comprar um carro? Vamos, mas qual carro? Então assim, a gente se alinha muito bem. E eu acho que isso faz com que a gente tenha sucesso, esse alinhamento de pensamento. Entendi. Vocês fazem muito alinhamento de expectativa, pelo visto, entre vocês e também com os funcionários. Sim. Existe alguma estratégia específica que vocês usam para que essas pessoas, pensando na parte de caráter, valores e tudo mais, e também em relação aos processos, estejam 100% alinhados? Por exemplo, vocês têm reuniões semanais, mensais? Como que funciona mais ou menos essa parte de alinhamento entre vocês dentro das empresas? Então, assim, com relação aos funcionários e aos meus colaboradores, eu tenho reuniões diferentes para cada
cada camada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, até reuniões de treinamento. Com relação ao nível geral, eu tenho a cada um mês, assim, eu gosto de sentar todo mundo, conversar e trazer um treinamento, uma dinâmica diferente para que a gente consiga também, a empresa consiga melhorar essa pessoa. Porque quanto melhor ela tiver, mais resultado eu terei. Então, não é só técnico, é pessoas também. É um dos nossos valores, pessoas, né? Então, a gente busca algo para poder crescer ele enquanto pessoa. Já tem pessoas, colaboradores, que eu tenho reuniões mais frequentes. E tem colaboradores que eu tenho reuniões todas as semanas, pontuais, que eu tenho que liberar o serviço, que são os meus cabeças de chave, né? Toda semana. Ah, então você faz todo esse alinhamento no comecinho da semana ali com os heads, vamos dizer assim. Sim, então eu tenho aí o Osmar, né? Tenho a Fernanda, tenho o menino da logística, que é o Basílio, eu tenho o pessoal da fábrica. Então, assim, a gente faz... pessoal a Silvana, que cuida das lojas para mim. Então, assim, a gente faz um alinhamento de expectativa da semana. E aí, a gente vai levando. E, se precisar, durante a semana, a gente está sempre em conversação ali com alguma coisa pontual. Mas, pelo menos uma vez por semana, ali na segunda-feira, que eu gosto na segunda, a gente alinha o que é que eles têm que entregar na semana. Ah, entendi. E vocês têm algum sistema de comunicação interna que vocês usam ou vai pro WhatsApp mesmo? A gente tem, graças ao Alexandre Bento. Ah, o Alexandre. Eu tô vendo que o Alexandre entrou pra salvar a pátria nesse caso. Ele trouxe muita coisa nova, assim, que eu falava, cara, que legal. Inclusive na questão do meu sistema operacional. Porque, assim, toda a conversa, eu falava, cara, dá pra fazer isso. Já ia lá no programador. Cara, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer no meu Ele inventa um monte de coisa. Muitos insights teve, muito, assim, muito bacana. E aí a gente criou um painel de informações, né? E eu criei, por exemplo, assim, dentro do Drive lá do Google. Então, a gente tem planilhas, tabelas ali, que a gente controla. Então, por exemplo, na segunda-feira a gente alinha as expectativas, coloca lá o que vai fazer, eles colocam concluído ou não, então eu posso entrar, olhar, ver se tá dentro do prazo, se não tá, se precisou de alguém e tal, e daí a gente vai alinhando dessa maneira. Então, tá lá no Drive, eu posso entrar, quem tem acesso entra e olha como é que tá a vida do outro, na verdade. Ah, entendi. Então, na verdade, vocês conseguem acompanhar toda a demanda, tipo um checklist de cada funcionário ali dentro. Exatamente. E todo mundo tem acesso, tipo assim, não é só os cabeças. Na verdade, não. Por exemplo, esse pessoal que eu falei, aí eles têm acesso ao dos outros. Por quê? Porque vai depender do outro muita coisa. Então, às vezes, por exemplo, o Osmar tem que fazer alguma coisa para liberar lá pro Basílio no estoque. Então, flui essa comunicação. Ah, tá. Então, uma das coisas que vocês melhoraram nos processos, então, pensando que você dá muito valor em pessoas, foi melhorar essa parte de comunicação também. Sim. Antes era via WhatsApp mesmo. Antes era via pessoal, era boca a boca mesmo. Boca, recadinho, post-it, era mais ou menos assim. Ah, tá. Então estamos tendo uma grande melhoria aí. Muito. Então a gente tem planilhas, tem tabelas, implantamos assim bastante situações onde a gente vai conseguir melhorar a comunicação e não confiar muito na cabeça, porque a cabeça esquece, né? Eu tenho que só lembrar de olhar a tabela. Um pequeno detalhe, a gente tem que colocar na rotina de que eu tenho que olhar o que eu tenho que fazer. Aqui é um ponto. Tem uma das coisas que eu coloco muito na nossa frente industrial, não sei se vocês colocam assim, mas a gente trabalha muito o projeto de melhoria contínua. Então, a gente faz, por exemplo, a nossa base é ou o Ishikawa ou a base da análise SWOT mesmo. Então, todo mundo vai trazendo os problemas, vai jogando ali dentro. E eu, uma vez por semana, tenho que definir nos processos e quem é responsável, tipo um 5W2H ali. Quem é responsável por executar, qual é o prazo, se vai afetar algum setor, se tem algum processo antes daquele ali para resolver esse problema, como que é feito. Então, esse processo de melhoria contínua, pelo que eu tô percebendo, vocês estão exatamente nessa fase, melhorando coisinha por coisinha para realmente a empresa rodar sozinha. Exatamente. Então, a gente tá nesse processo. Legal. E aí, tem até uma informação que eu quero que a gente converse aqui agora. Como foi o primeiro semestre desse ano de alguém que estava um pouco mais no operacional e agora está com um pouquinho mais de tempo? Na questão de estar indo para uma cadeira mais estratégica. Porque eu conheço bem a história, eu sei de onde você saiu. Só que eu quero que a Marli agora conte realmente de onde você começou a ser empresária. Porque eu te falar sobre melhoria contínua, as pessoas não conseguem entender que era de quem era funcionária, quem estava lá embaixo no começo. Ninguém sabe dessa história que eu sei. E hoje te ver em uma cadeira estratégica, eu sinto até orgulho de ter te visto
num momento e hoje ver a tua evolução tão rápida. Uhum. Como tá sendo de quem saiu lá de baixo, entrou dentro da empresa, melhorou tanto e agora tem uma cadeira estratégica mais tranquila? É gratificante e assustador. Conta de onde que você tava e como que você se tornou empresária, na verdade. Depois a gente vai pra essa parte da cadeira mais sair do operacional. Eu vou dizer pra você assim que eu nunca entreguei um currículo. Eu nunca fiz uma entrevista de emprego. Quer dizer, eu fiz uma entrevista de emprego, mas eu não sabia que era uma entrevista de emprego. Daí, tanto que eu não sou uma pessoa assim muito meiga, né? Então, nesse dia, eu tinha pedido as contas do meu antigo trabalho. Eu trabalhei 6 anos numa farmácia. E daí, o meu antigo patrão, que era filho da dona da farmácia, ele tem um escola de contabilidade, ele me chamou lá. Mas eu achei que era pra fazer acertão de contas e tal. E eu tava meio estressada na época. E aí, depois ele contava e ele ria. E ele foi me fazer uma proposta de emprego, né? E daí, eu peguei e falei assim, eu fui um pouco áspera com ele. Mas naquele momento eu não percebi que eu tinha sido áspera, né? Eu não sou uma pessoa muito delicada, como eu já falei. Então, às vezes, eu sou muito espontânea, acaba saindo. Daí ele falou assim, ai, tá brava, né? E daí falou pro irmão dele que os dois estavam abrindo a distribuidora. E daí eles precisavam de alguém. Daí viu um potencial meu lá na farmácia. E daí queria me chamar pra, nessa empreitada, entrar com eles, né? E daí ele conversou com o irmão, falou assim, tá brava e tal. Daí ele falou assim, não, tenta de novo, ela é boa. Daí chamou eu de novo. Aí eu fui de novo. Mentira, você estava recusando a oportunidade, então, na verdade. Eu não sabia, né? Eu não sabia nem que era uma entrevista de emprego. Ah, entendi. Aí na segunda não ele deixaram falou, claro, alinhadas as expectativas. Não, a gente meio que se estranhou ali no começo, mas daí ele chamou de novo. Ah, tá. Aí ele falou, daí eu não sei dizer ele na época que eu lembro que eu fiz uma contraproposta. Porque eu não queria trabalhar ali, né? Eu sei lá o que eu queria fazer, mas eu não queria. Aí eu lembro que na época eu falei assim, tudo bem, então eu vou. Eu fiz a contraproposta, ele cobriu lá, nós dois se acertamos e tal. Daí eu pensei assim, enquanto eu não achar nada, eu vou trabalhando por aqui mesmo. Dei uns 6 meses pra trabalhar e isso deu 15 anos. Isso foi... vou ficar aqui enquanto eu não acho nada melhor. 15 anos. 15 anos. Então, assim, a gente começou a distribuidora junto, daí os 2 sócios, daí na época que eles me chamaram para trabalhar, eu era a primeira funcionária. E esse atual sócio meu hoje, eles também vieram. Ele veio nessa mesma época trabalhar com eles, mas ele era sócio daí. Então, eram os 3 sócios na época. Ponto importante, então. Como funcionária, entrou ali no começo. E daí, depois, esse meu patrão na época, ele ria. Ele falou assim, eu fui oferecer emprego pra essa menina e ela brigou comigo. Daí eu falei assim, mas não briguei, eu nem lembrava que eu tinha brigado. Mas é mais ou menos sobre isso. Então, na farmácia também foi um emprego arranjado, assim. Da minha tia ficou sabendo e tal, e me arranjou. Então, eu não fiz uma entrevista de emprego, não concorri a um cargo. Foi colocado e eu acabei ficando 6 anos. E aí, a outra eu entrei pensei assim, ficar uns 6 meses aqui até arrumar outra coisa. E acabei ficando ali por um tempo, né? Aí, em 2019, acho que tudo na vida, às vezes, tem um ciclo. Aí, o Emerson, ele rompeu a sociedade ali. E daí, nessa época, a gente já tinha feito muita coisa dentro da empresa, né? Eu era gerente geral, eu era a primeira, daí eu fui desenvolvendo os processos, fui ensinando, o pessoal foi contratando, eu fui ensinando, fui criando braços, na verdade, dentro da empresa. Aí, como funcionária ainda. Como funcionária, daí eu fiquei como gerente geral muito tempo, né? De 2010 a 2019 ali. Então, eu gostava muito. Eu arrumava até confusão com os meus patrão. Eu que chamava eles pra reunião, eu que fazia reunião cara de pau mesmo, afrontosa eles ali, não parava, pronta. né? E daí eles tinham não resolvia. Não, eles tinham perfis totalmente diferentes. E às vezes eu tinha que traduzir a comunicação entre eles pra poder fazer dar certo, fazia planejamento. Aí eu lembro que eu fazia uns planejamentos, o Dirceu não aprovava, daí eu falava assim, mas tá certo isso aí, ó. Daí eu ia pelas beiradas e tal, e aí aprovava ou dava certo, falava, Dirceu dava certo. Então, assim, a gente era mais ou menos assim. Então, a gente tinha muita liberdade. Eu agradeço, assim, imensamente, porque hoje eu sou Marli, por causa dessa trajetória. E eles me deram a liberdade pra isso. Entendeu? Pela experiência que você teve, então. Mas eles me deram o campo. Eles me deram tudo pra fazer. Você tinha autonomia ali. Tinha realmente, autonomia. Mesmo como funcionária, como você veio crescendo com eles junto com a empresa, eles te deram autonomia porque você conhecia o processo por completo. Tinha autonomia. E a gente tinha esses valores que carrega de lá. Então, assim, eu era muito verdadeira, era honesta com eles, a gente conversava muito. Eles me passaram muito conhecimento, me ensinaram muito detalhes, né?
Então, assim, daí quando rompeu, que o Emerson me chamou pra ser sócio, eu até achei engraçado. Que o dia que ele me chamou, eu falei assim, por eu estar ali na empresa, tinha todos os dados, tinha carta branca, então eu sabia o valor que era aquela empresa, e eu sabia o quanto que valia os 30% dele, né? 33% dele. Aí eu ainda falei pra ele, cara, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei quanto vale, eu não tenho dinheiro pra poder entrar aí, né? E eu lembro que ele me falou assim, mas e também você não escolhe lá 2%, 3%, não. Você escolhe até 50% aí, porque no futuro talvez você toque ou você compre, mas pode escolher uma porcentagem alta da sociedade. Eu falei, mas não tem dinheiro pra isso. Eu falei, tenho, sei lá, um terreno, um carro velho, mas não tem dinheiro. Ele falou assim, não, mas eu não quero teu dinheiro. Eu quero que você cresça junto. Teu dinheiro pra mim não é importante o teu trabalho, o teu conhecimento. E aí ainda não aceitei. Fiquei pensando ainda. Não, afrontosa desde o começo, agora não seria diferente. Não é por isso, porque assim, Paulinha, como eu disse no começo, eu sou intuitiva, então as coisas têm que fazer muito sentido. Entendi. Naquele momento você falou, deixa eu pensar melhor. Deixa eu pensar melhor. Por quê? Porque não estava nos meus planos, assim. E eu tenho uma relação com o meu corpo, onde o meu corpo fala as coisas pra mim, por exemplo, que não tá certo, eu tenho que meditar, eu tenho que às vezes me convencer de fazer algo. Então é tudo muito diferente. É uma questão de autoconhecimento, realmente. Então, assim, naquele primeiro momento, eu não sei se foi um susto ou não, mas não ficou muito... meu sistema não aceitou direito, entendeu? Talvez pela afinidade que eu tinha com meus patrões anteriores, que eu vivia dentro da casa deles e tal. O Emerson era de Goerê, eles ali de Assis, então a gente criou uma relação, assim, muito próxima. Então, talvez eu tava com um sentimento de traição com eles, eu não sei... Conversei demais, né? E daí na época, o meu patrão na época falou assim pra mim, cara, você sabe que eu gosto de você, né? Você é meu braço direito. Porque assim, era braço direito pra tudo, pau pra toda obra, né? Aí ele falou assim pra mim, mas o cavalo passa arriado de vez em quando na vida da gente. E esse tá arriadinho pra você, se você não montar, não sei não, né? E a gente vai conversando, perder uma dessa ainda. Ele falou pra mim, eu falei assim, mas Dirceu, quanto que eu pego? Ele falou assim, pega 50. Daí eu falei assim, mas eu não consigo pagar. Ele falou assim, relaxa, eu sei que você vai pagar. O meu patrão falando, né? Ele falava assim, e se você não pagar também? Aí você fala, devolve um pouco das cotas, não dá nada não. Pega 50, ele falava, né? Que legal. Mas assim, muito bacana, né? Foi onde você ficou tranquila também, porque você tinha o aval dele, vamos dizer assim. E assim, não deu um sentimento de traição, né? Ah, entendi. Porque, você assim, teve a carta branca? Tive, né? Então assim, foi bem, bem legal. E eles separaram numa boa, assim, sabe? E tanto que depois, como eles separaram, por exemplo, o nome mais velho da empresa por um vendedor que tinha mais potencial, né? Pra poder ficar igual. Então, eles foram separando desse jeito, sabe? E a gente ficou com o nome da empresa mais velha, onde tinha, no ramo da farmácia, é muito difícil você ficar abrindo cadastro nessas de remédio. Então, tem laboratórios que não abrem, né? Então, eles passaram por um tempo até eles conseguirem regularizar esse cadastro. E às vezes até hoje eles ligam lá e falam, vou passar um pedido no nome da empresa. Não pode passar e daí chega, a gente transfere para lá. Daí vocês ajustam. Sim, a gente transfere, ajusta. Então, assim, a gente tem uma parceria ainda. Não é... Foi bem, bem bacana. Entendi. Não foi um rompimento de sociedade, briga, nem nada do tipo. Realmente Não. foi bem acordado ali. Eu acho que o Emerson, na época, ele queria algo diferente ou algo dele. Ele falou assim que ele sentia a necessidade de abrir e tocar algo que era dele. Algo nesse sentido. Talvez seja algo, não sei, de vida, de existência. Eu acredito muito nisso, né? Sim. Enfim, daí uma missão ali. ali. Veio. Daí eu entrei. Aí na época eu falei, vamos segurar aí. E daí a gente pegou 30%. A gente pegou 30% de caixinha. Né? Fizemos um balanço e se 30% organizaram. de estoque, 30% de funcionário, 30% de máquina. E alugamos um barracão lá e começamos a trabalhar. E daí eu fazia parte gerencial toda. Daí ficou bem difícil, porque mesmo eu sendo gerente geral e tendo carta branca, eu tinha o Dirceu que eu trocava muita ideia, tinha o Adão que fazia parte financeira e me ensinou bastante. Então, assim, aí fui eu que fui fazer de fato, né? Você tinha pessoas ali pra te validar muito, né, antes. Tinha, aí né? ali você ia perguntar pra quem? Eu sei que no primeiro mês eu catei um pendrive e falei, Adão, me dá tua DLP aí, tua DRE que você faz. Aí ele sentou e falou, como é que você analisa? Ele me explicou ali, tudo certinho. Que legal. Teve Aí esse suporte todo. Sim, né? Assim, é porque eu falei, eu agradeço muito eles, né? Eles me deram um terreno fértil pra eu aprender.
E depois ainda me ajudaram e na contrapartida a gente foi se ajudando, né? As meninas também às vezes me ligavam, Marli, isso aqui, né? Mandava lá e eu respondia para elas, auxiliando elas, porque elas eram da minha equipe. Eu treinei todas elas, eu gostava muito da equipe formada, né? Então, assim, confesso que doeu um pouquinho a separação. Mesmo eu indo para um outro patamar, a separação em si, eu confesso que doeu um pouquinho. Tava muito confortável ali, Deus falou, deixa eu ajustar chacoalhar alguma coisa aqui, ver o que vai acontecer. Se a Marli dá conta agora. Daí a gente montou a distribuidora, começamos a rodar. Aí a gente viu a necessidade de abrir a primeira empresa que a gente abriu depois foi a loja de produto de ortopedia. O Chumin falou que ele queria, e eu tinha uma situação familiar que eu perdi uma tia com câncer, e daí a gente tinha que... o tratamento era em Cascavel, daí a gente tinha que ir em Cascavel comprar as coisas, tudo não tinha. Ou às vezes eu tinha que comprar pela distribuidora ali, uma cadeira de banho, uma cadeira de roda, porque não tinha esse tipo de loja na cidade. E daí eu aceitei na hora. Falei, não, vamos abrir, porque assim, pra mim tem um cunho emocional muito grande. É tipo como se fosse uma homenagem a ela, né? Sim. Então, assim, por exemplo, as pessoas que vêm na loja ali, a gente trata com o maior carinho, tem aí todo um valor, toda uma missão em cima. Cuidado ali, realmente. Cuidado, um carinho, por quê? Para poder, todo mundo que vem ali, eu orientei as meninas desde o começo, né? Desde o começo eu falo, é essa a essência que eu quero da loja. É como se eu fosse atender a minha tia. É esse o valor da tua loja, se você pensar, você colocou um valor específico nas suas empresas que tem muito a ver com as tuas criações. Quando você fala sobre a parte de gestão de pessoas, de gestão de processo, o que eu vejo muito da Marli veio da criação dela, de algumas situações do que você passou com... desde o início, quando você era ainda funcionária, que você teve todo esse suporte, essa carta branca, as pessoas te ajudaram a falar, por que hoje eu não posso ajudar as pessoas? Então, vejo muito isso na Marli. Até essa situação com a sua tia é a forma com que você atua com o cliente, porque você sabe como ela precisou dessa ajuda. Exato. Então, esses valores hoje para você são muito incondicionais. Isso não abro mão. Não dá para você abrir mão, realmente. Não. E muitas das vezes eu até fico... As meninas... venda por venda. Para mim não funciona nas lojas, entendeu? Porque assim, eu tenho que ter um carinho ali. E eu não consigo vender e também já avisei as meninas, todo mundo que eu contrato, pode ser, hoje eu não contrato mais, tem uma pessoa que contrata para mim, mas eu gosto de conversar, principalmente o pessoal das lojas, eu gosto de ir lá e conversar e explicar a essência. Então assim, não existe venda por venda. Eu não vendo um produto meio largo, um produto meio apertado, eu não vendo algo que vá não resolver o problema. Eu não vendo. Se a pessoa. Se tem a condição de um produto mais barato resolver o problema, é um produto mais barato que vai ser vendido. Entendeu? Assim, então, eu coloco lá, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Esse faz isso, faz isso, faz isso, eu tenho esse preço, esse preço, esse preço. Aí fica na escolha do cliente. Mas todos os clientes que entram na loja, eu sinto que é em homenagem à minha tia. Então, é com carinho que a gente atende. E assim, graças a Deus mesmo, as meninas, elas acolheram essas orientações, e quando eu tô lá nas lojas e observo, é isso que é levado para os meus clientes. Ah, eu não legal. abro mão disso. É até interessante ver, porque você consegue passar tudo isso agora que você não tá mais tão no operacional, ainda tem uns detalhezinhos no operacional, mas a grande maioria está muito no estratégico. E aí eu percebo que você desce, porque não existe essa hierarquia na tua empresa, por tudo que eu conheço já internamente, por fazer parte de tudo isso junto. Eu percebo que você vai para frente de loja quando algum vendedor novo entra, por exemplo, para poder passar essa essência que vem da Marli realmente. Exato. Então, isso aqui é muito interessante. Agora, pensando em pessoas e processos, para a gente poder finalizar a nossa conversa, eu quero que você traga uma mensagem sobre isso. Por que você dá tanto valor nessa parte de pessoas e processos, de passar a tua essência antes de pensar no dinheiro da venda? Porque isso é o que hoje muitos empresários estão passando de dificuldade na hora da venda. Porque a gente precisa do dinheiro. Só que a gente sabe o quanto é importante, na verdade, o cuidado com o nosso cliente. Então eu quero que você deixe uma mensagem pensando todo esse viés e tudo mais, para que a galera não perca essa esperança de que a venda não é o tempo todo venda, venda, venda. E sim é a gente pensando de pessoas para outras pessoas. O que eu vejo? Eu não consigo ter um processo se eu não tiver pessoas. E sobre o dinheiro, eu penso que o dinheiro ele tem um propósito.
O dinheiro ele não é para poder ficar parado, ele tem um propósito. E ele tá aí, ele vai vir. Entendeu? E ele pode vir de uma maneira boa ou pode vir de uma maneira forçada. E eu penso que de uma maneira forçada ele não cumpre o propósito dele que tem que cumprir. Isso é para mim, pode fazer sentido para você ou não, mas é para mim, talvez não faça sentido. Então assim, dinheiro por dinheiro para mim não é legal. E pessoas e processos. Pessoas são pessoas e cada uma é diferente da outra. E um processo que serve para você às vezes não serve para o outro. Entendeu? Às vezes o outro é um diamante que está ali do lado e eu estou tentando forçar ele simplesmente com um processo, só processo, sem olhar para ele. E às vezes se eu olhar para ele, eu posso melhorar ele de uma maneira espetacular se eu colocar ele em outro lugar. Então assim, eu não contrato ninguém para demitir. Eu tento, eu estudo, eu vejo perfil, eu vejo como é que eu posso ajudar e eu entendo, e um dos nossos valores é pessoas, Paulinha. Então assim, eu entendo que vai ter dia que você vai estar ruim, vai ter dias que você vai estar bom. E eu vou entender isso. E aí eu vou montando meu ecossistema. Então, assim, a minha mensagem, no geral, é que não existe processo sem pessoas. Entendeu? E o dinheiro, ele vem. Entendeu? Ele vem. É só você trabalhar que ele vem, é resultado. Não é um negócio desesperador. Eu não tenho problema com o dinheiro. E às vezes você pode falar assim, não tem problema que você tem. Não, eu não tenho. E eu vim de onde não tinha. Entendeu? Eu nunca tive dinheiro. Meu pai... Graças a Deus ele proporcionou o básico, mas eu nunca tive dinheiro em abundância, assim, sobrando. Mas sempre o pouco que eu tinha era suficiente. E eu entrei num negócio onde eu não tinha dinheiro. Você tá entendendo? Então, assim, por isso que para mim o dinheiro não é importante. Mas eu fazer o dinheiro virar uma contribuição é importante para mim. Dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. E eu fazer, se eu souber que, por exemplo, um dos meus funcionários melhorou um degrauzinho que fosse, porque eu coloquei a mão no caminho dele, eu entrei no caminho dele, isso pra mim vale mais do que qualquer dinheiro. E isso daí é uma verdade. Nossa, que incrível a gente poder finalizar dessa forma, porque eu acho que você conseguiu resumir toda a tua essência, porque eu te conheço, e nessa fala você deixou realmente toda a tua essência. E o que hoje no mundo... das empresas, as pessoas às vezes começam a desanimar por não saberem que existem diamantes como você ainda nessas cadeiras estratégicas. Acham que as pessoas que estão acima só pensam no dinheiro. E é legal você mostrar essa verdade e agora, colocando a minha mão no fogo, quero que você mostre mais essa verdade para que vários dos Diamonds que estão assistindo consigam te conhecer mais, viu, Marli? Porque você tem uma história incrível. Agora, pra gente poder finalizar, por favor, passe o seu @, o teu pessoal e o das empresas, se você lembrar. Bom, o meu pessoal é Marli Rezende 05. Beleza. O das empresas eu tenho Mais Média _ Saúde, que é a da fábrica. Tenho a Cássia, Cirúrgica _ Acácia, que é das lojas. E eu tenho a Cássia Mix, que é da outra loja. Ah, perfeito, então. Excelente, Diamonds. Então, fiquem com mais esse podcast e logo, logo tem mais, viu? Até mais.